Peço que você abra sua Bíblia no Salmo de número 82. Vamos continuar a exposição semana passada, em que o Salmo de número 82, ele apresenta e fala do Supremo Governante, o Senhor como Supremo Governante e o Governante Absoluto. Então vamos à leitura do Salmo todo, do verso de número 1 até o verso de número 8, que diz assim: Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-o das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem. Vagueiam em trevas. Vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Para o segundo sermão de hoje, trabalhando então do 5 ao 8, e dando continuidade com a temática O Governante Supremo, vi com vocês na semana passada a maneira como Deus é o governante absoluto de todas as coisas. Do verso de número 1 até o verso de número 4, apresenta ele como o Supremo, principalmente no verso de número 1, mostrando que ele está estabelecido entre os deuses e ele estabelece o seu julgamento. A palavra deuses aqui, ela é uma palavra provavelmente utilizada para líderes humanos, como Deus é a figura central dos governantes. E aí do 2 até o 4, vi com vocês uma denúncia que é feita, a maneira como os governantes agem de maneira injusta e também a solução para resolver esta problemática. Dando continuidade, então, no nosso texto, olhando a partir do versículo de número 5, eu quero trabalhar o verso de número 5, a constatação da realidade que o salmista vai apresentar. Porque, notem, na primeira parte, o salmista basicamente falou: Deus é o supremo juiz, ele governa todo e qualquer tipo de liderança, ele que governa tudo. Há um julgamento de forma injusta por parte dos magistrados, por parte dos governantes. E ele apresenta a solução também para julgar com retidão. Aí no verso de número 5, ou versículo de número 5, ele apresenta a constatação por que os governantes julgam de maneira injusta. Pastor, por que um governante ele age dentro da ilegalidade, ele age dentro da corrupção, ou ele não julga com justiça, ele não julga com retidão? Então, o versículo de número 5 vai nos apresentar esta constatação do problema. Qual é a constatação desta realidade? Verso 5 ele diz: eles nada sabem, nem entendem. Vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. O salmista, então, ele nos informa que um julgamento estabelecido pelos governos de maneira corrupta, o salmista diz: eles agem assim porque eles não entendem. Eles agem assim porque eles não compreendem. Não compreendem o que, pastor? Não compreendem a lei de Deus. Não compreendem o que Deus estabeleceu na sua lei para o padrão de retidão, para o padrão de moralidade. Por isso o texto diz, eles nada sabem e nada entendem. E é interessante que esta constatação, ela acaba sendo algo curioso. Por quê? Partimos do pressuposto que imaginamos o seguinte, que um governante é alguém que sabe muita coisa. A gente parte dessa ideia, Alguém que conhece bastante a lei, as leis, alguém que conhece como as coisas funcionam, mas aí o salmista diz, muito pelo contrário, eles até podem conhecer as leis humanas, entretanto, eles não conhecem aquilo que é central, que é de fato a lei estabelecida por Deus.
João Calvino, no comentário dele do livro dos Salmos, volume de número 3, ele diz o seguinte para o versículo de número 5. Recusaram a receber saudável instrução. Sim, que embora o mundo inteiro seja abalado em seus fundamentos, eles, não obstante, continuam irredutíveis e seguros na negligência do seu dever. Permanecer indiferente e insensível ante a terrível confusão na sociedade civil. Sim, até mesmo da própria terra sacudida em seus fundamentos. Igreja, precisamos entender algo, e isso precisa ficar de maneira muito pautada nas Sagradas Escrituras. Não existe governante humano que vai trazer a solução para a humanidade. Esqueçam isso. Não existe. Não há. Só existem dois lados. Ou o indivíduo é salvo, crente, e obedece à lei de Deus, ou ele é um descrente. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Não é porque A vai em determinado local e B vai em determinado local que quer dizer que A é melhor do que B. Se eles não foram lavados pelo sangue do Cordeiro e não nasceram de novo, eles se enquadram exatamente no que o versículo de número 5 está falando. Eles julgam de maneira errada, julgam de maneira corrupta, julgam de maneira rebelde, porque eles não entendem o que Deus estabeleceu na sua lei. E o fato de não entenderem o que Deus estabeleceu na sua lei, eles estão vagueando, perdidos. Eles estão vagueando, como o salmista diz, vagueando em trevas. Esta frase, eles não sabem e não entendem, faz referência a líderes que julgam causas, estabelecem leis, mas não entendem de maneira correta o que eles fazem e por que estão fazendo, exatamente por não compreender o padrão estabelecido por Deus na sua palavra. Eu entendo, igreja, que dentro de algumas lideranças humanas, eu até entendo que somos mais partidários de um do que de outros. Agora, não vamos criar um conto de fábulas, imaginando que qualquer governante humano será o salvador, que vai trazer a solução para todos os problemas. A solução para o mundo decaído e corrompido é Cristo. E ponto. E acabou. Então, a maneira que o salmista coloca, ele não coloca um meio termo. Julgam de maneira errada, agem de maneira errada, porque estão vagando nas trevas. Estão vagando em trevas porque não conhecem Deus e o que Deus estabeleceu na sua lei. Sabe, igreja, ora realmente, e é o momento de entendermos o que a Bíblia revela sobre isto. Precisamos perceber isto. O versículo vai dizer que, olha, eles estão vagueando em trevas. O que é vaguear ou andar em trevas que o salmista apresenta? Eles estão perdidos na direção que eles tomam. Eles tomam decisões baseado no achismo deles e no coração deles. Enquanto que uma decisão correta para o bem da nação tem que ser baseado em Deus e na sua palavra. Fora de qualquer tipo de decisão que qualquer governante não tomar baseado no que Deus estabeleceu na sua palavra, recebendo a orientação do Espírito Santo e a iluminação do Espírito Santo, para aqueles que nasceram de novo, eles estão vagueando em trevas. Não tem meio termo, não há meio termo. E o que chama a minha atenção, que ainda no versículo de número 5, apresentando esta realidade, ele usa uma frase, bem no finalzinho do versículo de número 5, vacilam todos os fundamentos da terra. Esta frase, dentro do nosso texto, é extremamente impactante, porque ele falou lá na primeira parte, olha, eles agem de maneira corrupta, porque eles não entendem o que fazem. O fato de não entender o que fazem os leva a caminhar de maneira perdida, vagueiam em trevas. E o fato, observem aqui a construção do salmista. Ele está falando dos magistrados. Imaginem, um líder que governa uma nação, não entende a lei de Deus, porque não é nascido de novo. Ele naturalmente vai vaguear em trevas, ou seja, vai andar perdido
ao tomar as suas decisões. Qual vai ser o resultado deste andar perdido? O salmista vai dizer: os fundamentos da terra serão abalados. Esses fundamentos da terra serão abalados, irmãos, está se referindo a algo que é para trazer estabilidade, mas pelo fato da decisão errada de vaguear em trevas, vai trazer a instabilidade. Ou seja, o que deveria funcionar como ordem é mudado para caos e desordem. É inevitável isso. Queridos, então o que nós temos aqui, o salmista apresentando o governante, estou falando líder, tá? De qualquer área, um líder que age de maneira injusta. Ele faz isso porque ele não entende as coisas de Deus. Ele vai andar de maneira perdida. E o resultado disto é uma administração caótica. E esta administração caótica, irmãos, os alicerces da terra sendo alterados, ou sendo balançados, os fundamentos da terra vacilando, é uma sociedade em caos. É uma sociedade perdida. Porque ele vai julgar a partir dos princípios da injustiça. E agir a partir da injustiça, quem vai sofrer? Todos nós sofreremos. O nosso versículo ele é uma crítica, sim, dura, contra governantes e líderes que agem injustamente e negligenciam a justiça. Líderes que ignoram a vontade de Deus e agem de maneira contrária aos princípios divinos, ao que Deus estabeleceu em sua palavra. Estes são considerados ignorantes porque eles andam em trevas. Os líderes, sejam eles, queridos, em qualquer setor, político, social ou religioso, agem de maneira ignorante, obscurecendo a justiça e prejudicando os fundamentos da sociedade. Ou vocês acham que nós não sofremos? Sofremos. Imagine um pastor que age de maneira injusta e corrupta. Quem vai sofrer? A comunidade a qual ele lidera. Imagine um gestor numa escola que é corrupto, que age baseado na injustiça. Quem que vai sofrer? Todos ali envolvidos na escola, os alunos, os professores, todos sofrerão. Agora vamos ampliar isso. Imaginem um presidente que age andando e caminhando nas trevas ou em trevas, porque não conhece a lei de Deus. Quem vai sofrer? Toda a nação. E eu ainda digo mais, independente do credo. Mas toda a nação vai sofrer. Você já notou e já percebeu? Acredito que sim, você já deve ter notado como a ação injusta vai exatamente trazer este caos em qualquer ambiente, vai trazer a desordem em qualquer ambiente, traz uma desordem social, traz um caos social. São governantes que promovem políticas injustas, favorecendo grupos específicos, contribuindo para a desigualdade social. Qual é o resultado? O resultado inevitável vai ser a disparidade econômica. O resultado vai ser, de maneira inevitável, pequenos grupos gozando de uma riqueza conquistada a partir da corrupção. O que vai acontecer? A maioria, e os irmãos entendem isso, boa parte da população é que vai sofrer com isso, por conta de uma liderança corrupta, que não julga a partir dos princípios de Deus, de um governante ou governantes que andam em trevas e abalam os fundamentos da terra, abalam os fundamentos da sociedade. É inevitável, queridos. Além da desigualdade social, um outro caos também apresentado é a própria corrupção. Não tem como, igreja. É uma corrupção por parte de governantes, envolve suborno, desvios de fundos públicos, nepotismo, setores que deveriam receber verbas,
deixam de receber, são setores que ficam sucateados, e quem vai sofrer? População. Os fundamentos estão sendo abalados, porque eles não sabem, não entendem, vagueiam em trevas e mexem com as estruturas da sociedade e da terra. Falta de investimento em segurança pública é um outro caos também apresentado por governantes corruptos. Observem, igreja. Os irmãos já me conhecem há uma certa jornada. Eu não estou falando o nome nem de A nem de B. Não estou falando isso. Não estou defendendo A nem defendendo B também. É tentar olhar para o que de fato a Bíblia apresenta sobre o assunto. Eu parto da afirmativa seguinte: não é cristão, não foi lavado e regenerado pelo sangue do Cordeiro. Irmãos, biblicamente falando, ele é filho de quem? Das trevas. Não venha com papinho não, tá? Não venha com meio termo. Não, não é. Ou é salvo ou não é. É o que a Bíblia mostra. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Então, ou qualquer administração corrupta traz a falta de investimento em segurança pública. É uma realidade. Governantes que não priorizam o investimento em segurança pública e aplicação da lei contribuem inevitavelmente para um ambiente propício à criminalidade. Qual é o resultado disso? Não sabem, não entendem, vagueiam em trevas e vacilam todos os fundamentos da terra. Com uma administração injusta, nós temos a negligência em questões fundamentais. E aqui a lista é grande. Muito grande. Serviço público, falta oportunidade de emprego, habitação que não é adequada, educação, saúde. Irmãos, quem que sofre? Todos sofrem. Todos que vivem aqui na base. Qual é o resultado disso? Culpa de uma administração, de uma liderança que não serve e não segue o que a Bíblia apresenta. E também não adianta botar pastores para defender A ou B, mas que acabam moldando a palavra de Deus para os seus próprios interesses. Aí também não adianta. Aí não adianta. Porque, biblicamente, eu não posso chamar, de fato, alguém que administra a palavra de Deus com sabedoria. Pastor, uma vez que este problema ele é constatado pelas Sagradas Escrituras, como podemos minimizar o caos social? Eu acho que essa é uma pergunta que todo mundo agora está pensando. Como podemos minimizar o caos social? Eu botei aqui 3 respostas. 3 respostas. E eu botei 3 respostas em uma palavra cada. Orar, evangelizar e fazer. Quer diminuir o caos social? Como é que nós podemos diminuir? Vamos orar. Não adianta, queridos, não adianta dar uma de cão raivoso em rede social. Não vai resolver nada. Nadinha, não resolve nada. Só vai criar inimizade. Coloque o joelho no chão e comece a orar. Quer diminuir o caos social? Vamos evangelizar. Vamos anunciar a palavra de Deus. Vamos apresentar a palavra de Deus. Quer diminuir o caos social? Vamos agir. Existe uma fábula que eu já ouvi há muito tempo atrás, a fábula do beija-flor. Segundo a fábula, uma floresta estava pegando fogo. E os animais, cada animal procurava correr para salvar a sua própria vida. Mas entre estas correrias para tentar salvar a própria vida, o beija-flor ia lá no rio, pegava uma gotinha de água e jogava no incêndio. E fazendo isso, e os animais correndo e o beija-flor fazendo isso. Até que um animal perguntou para o beija-flor e disse assim: o que é que tu está fazendo? Eu estou tentando apagar o incêndio. Mas tu não vais conseguir apagar o incêndio com esta gotícula de água. Aí o beija-flor disse: mas a minha parte eu estou fazendo.
Pastor, o que essa fábula tem a ver comigo? Ah, pastor, mas eu não vou conseguir mudar a nação. Eu não vou conseguir mudar o mundo. Pois é, mas ficar parado também não vai adiantar de nada. Façamos, cada um, a nossa parte. Vamos fazer. Por mais que pareça pequena, mas devemos fazer algo para mudar este caos social a qual estamos inseridos. Esta é a constatação que o salmista apresenta. Ele disse: Deus governa tudo, Deus é regente de todas as coisas. Os magistrados que governam de maneira corrupta, eles fazem isso porque eles não entendem, eles vagueiam em trevas. Aí no verso seguinte, que é o verso de número 6, nós temos uma repetição do que foi dito lá atrás. O versículo de número 6 diz: Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Aqui no versículo de número 6 é uma repetição do que foi dito, principalmente no versículo de número 1, né, que ainda que estes magistrados governem de maneira corrupta, eles só estão lá porque Deus os colocou. Porque Deus os colocou. Vimos na semana passada e li textos para os meus irmãos sobre a soberania de Deus. Como Deus coloca rei e tira rei. Aqui é uma repetição do que já foi dito. E eu quero só trazer à memória Romanos 13:1. Romanos 13:1. E detalhe, quando o apóstolo Paulo escreveu isso aqui, ele estava debaixo das mãos do Império Romano. Aí Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, Romanos 13:1, texto conhecidíssimo, ele diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por quem? Por ele instituídas. Pastor Adriano hoje só pode pastorear a Igreja Cristã Evangélica em Maiobão porque Deus determinou. Porque Deus determinou. O gestor que você tem na sua escola só está lá porque Deus colocou. E aí a escala pode ir subindo. Os vereadores só estão lá porque Deus colocou. Os governantes só estão lá porque Deus os colocou. Ah, pastor, mas pregam de maneira diferente do que a Bíblia apresenta. E aí eu volto àquilo que eu também falei na semana passada. Cada nação tem o governante ou o governo que merece. Para o melhor ou para o pior. Mas é assim que funciona biblicamente. Deus governou Nabucodonosor, o Império Babilônico, o Império Sírio, o Império Medo-Persa, o Império Macedônico, conduziu Alexandre o Grande, conduziu o Império Romano. É assim que Deus trabalha. É assim que Ele age. O próprio Jesus chega e diz: tu só tem autoridade sobre mim porque o Pai te deu. Sabe, queridos, isso é entender que os magistrados, os líderes, só estão no poder porque Deus os colocou. E nada abaixo disso pode ser aceito como uma verdade bíblica. Nada. Absolutamente nada. Ou é negar a soberania de Deus. E aí eu fico preocupado de um cristão negar esta autoridade. Então ele repete: vocês são deuses. Só que vocês são filhos do Altíssimo. Vocês estão debaixo das minhas mãos. E aí no versículo de número 7, nós temos então um salmo caminhando para o final e apresentando qual é o fim dos governantes. O fim dos governantes. Eles foram chamados de deuses. Deuses era uma expressão que eles utilizavam muito relacionada assim, líderes, tá? Líderes. Aí no versículo de número 7, então ele diz: todavia, como homem, vocês vão morrer. E como qualquer dos príncipes, vocês vão sucumbir. O que o salmista está dizendo? Pastor Adriano é o líder? Sim, ok. Deus me colocou aqui? Sim, colocou-me. Mas eu sou igual a vocês.
Sou igual. Os magistrados, também. Também. Qual é o resultado final da caminhada? Morte. Vou morrer do mesmo jeito. Ou seja, irão enfrentar o julgamento de Deus da mesma forma. Da mesma maneira. Não é porque tem uma carteirinha de autoridade que quando o Supremo Juiz se levantar, ele vai dar a famosa carteirada, né? Tá aqui, ó, eu vou passar batido porque eu sou fulano de tal. Tá aqui a minha credencial. Senta aí, quem manda aqui sou eu. Todos irão passar diante deste Supremo Juiz. Meus irmãos, então se todos irão passar diante do Supremo Juiz, não tem por que ficar venerando. Não tem, queridos, essa ideia de veneração, adoração. Hoje em dia a nossa nação vive um culto, sabe, a líderes humanos, a partidos. Virou um culto, virou uma adoração. Eu tenho até medo, talvez, de entrar na casa de alguém e encontrar lá uma imagem de fulano de tal com velas ao redor. E o tapete, ainda tem que colocar o tapete. Para se ajoelhar, né? E fazer a reverência ali com a testa 3 vezes durante o dia. 3 vezes de manhã, 3 vezes de tarde, 3 vezes à noite. Só está faltando isso. Não, queridos, bora parar com isso. Já chega. Basta. Um comentário Barnes, ele vai dizer o seguinte, em relação ao versículo de número 7. Você é mortal, como outras pessoas. Esse fato você esqueceu. Você foi exaltado pelo orgulho, como se fosse de fato mais exaltado do que as outras pessoas, como se não tivesse sujeito à lei que envia todas as pessoas para a sepultura. Vamos entender isso? Vamos inculcar essa verdade? Independente da posição social, independente da posição que o líder ocupa, eles são e continuam sendo humanos, sujeitos à mortalidade e à prestação de conta diante de Deus. Eu vou prestar contas diante de Deus. O apóstolo Paulo, inclusive, escrevendo lá para os crentes de Corinto, falando em relação ao ministro, ele diz que naquele dia o Senhor julgará as intenções do coração. Isso me preocupa, porque é o Senhor julgando a intenção do meu coração enquanto eu exerço o ministério, enquanto eu prego. Ele julgando o meu coração. Por que eu preguei daquela forma? O que motivou o meu coração a pregar daquela forma? Por que eu falei assim para fulano de tal? Por que eu não falei? Eu serei julgado. Todos nós seremos. Crente e descrente. Maior patente social a menor patente social. Mas todos estaremos perante o grande tribunal do Senhor. Julgando. Absolutamente todos. Aqui é um alerta, é um aviso aos líderes humanos. Para entender a responsabilidade que pesa sobre os magistrados, para entender a sua responsabilidade diante de Deus, porque cada um dará conta das suas obras. Cada um dará conta. O texto reforça a ideia que, apesar do poder terreno, os líderes são líderes humanos. São seres limitados, sujeitos à mesma fraqueza. E, por fim, também à morte, e ao tribunal de Deus, e ao juízo do Senhor. Independente do poder que detém, independente do cargo que ocupa, prestarão contas por suas ações. Queridos, se por alguma razão você imaginou que líder A ou B teria entrada garantida no paraíso, sem aceitar Cristo como único e verdadeiro Salvador, por imaginar que Ele é o Salvador da nação, meu irmão, eu sinto muito destruir o teu sonho. Desculpa, mas não é assim que vai funcionar. Não é assim. Falei de Nabucodonosor. O livro de Daniel apresenta
o que Deus fez com Nabucodonosor. Um líder poderoso, o monarca da Babilônia, conhecido por sua grandeza, conhecido por alguém de pulso firme, mas ao mesmo tempo alguém arrogante, que não humilhava-se diante da presença de Deus. O que foi que Deus fez com Nabucodonosor? Vou mostrar para você quem é que manda. Se você quiser abrir sua Bíblia em Daniel capítulo 4, Daniel 4, do 30 ao 33. Daniel 4, do 30 ao 33. Olha aí, queridos. Falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será como os animais do campo. Far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até lhe crescessem os cabelos como as penas das águas, e as suas unhas como a das aves. Deus diz para Nabucodonosor: tu está crescendo o teu orgulho no teu coração. Eu vou te mostrar quem sou eu. Eu sou o Altíssimo. Permitam agora trocar essas palavras aqui por uma frase talvez mais simples. Vou transformar você em um animal. Tu vai comer no chão, porque quem manda aqui sou eu. E assim Deus fez. Meus irmãos, precisamos entender e compreender que quem é o monarca absoluto é Deus. Quem é o salvador da humanidade é Cristo. Quem é a luz desta nação em trevas é o Espírito Santo. Não são seres humanos, igreja. Não são seres humanos. É nosso Deus, soberano Rei e governante de todas as coisas. Quer compartilhar algo nas tuas redes sociais? Quer compartilhar uma coisa legal? Compartilhe versículos bíblicos. Compartilhe uma mensagem de encorajamento ao perdido. Quer compartilhar uma coisa que faça a diferença? Faça isso. Quer andar com uma camisa legal, uma camisa bonita, para fazer a diferença? Mande lá fazer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e saia na rua. Aí vai fazer diferença. Jesus, o Salvador, aí faz a diferença, igreja. Sabe, é isso que vai fazer a diferença. Porque Ele é que é o Salvador, Ele é que é a luz. Só Cristo, o Senhor. O versículo de número 8, então, eu uso como a nossa conclusão. Levanta-te, ó Deus, e julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Aqui é o salmista que passa a falar. Deus, uma vez que a mim foi revelado tudo isso, que o Senhor é o supremo juiz, no versículo 1, que o Senhor mostra como os magistrados são corruptos, alguns, claro, né? Versículo de número 2, o que eles têm que fazer para consertar a situação, no versículo 3 e 4. Como o Senhor faz a apresentação da realidade, da constatação do problema. Que mesmo que o Senhor os investiu com autoridade, eles continuam seres humanos, o salmista termina como se ele estivesse dizendo: Deus, então não vou olhar para eles. Eu vou olhar para ti.
A minha oração do salmista aqui no versículo de número 8, ele não está, observem, queridos, levanta-te, ó Deus, e julga, levanta-te, ó Deus, e faça alguma coisa, porque é o Senhor que é o Rei de todas as coisas, a ti compete a herança de todas as nações. Imagine o salmista, e aqui não está no texto, isso não está no texto, ou imagine talvez o salmista olhando para aqueles líderes humanos e até então imaginando que eles eram salvadores. Aí, depois de ter dado toda essa revelação para o salmista, ele para e diz: opa, eu estou olhando para o lado errado. Ao Senhor compete julgar a terra. E esta deve ser a nossa oração. Senhor, direcione os governantes. Senhor, direcione os líderes. Senhor, que a palavra de salvação chegue ao coração de A, ao coração de B, ao coração daqueles que não foram alcançados ainda pela Tua graça. Que eles sejam salvos e eleitos em Cristo Jesus. Conceda sabedoria, conceda graça, porque o Senhor é o supremo juiz, o Senhor é o supremo governante. É assim que devemos orar, igreja, e fazer toda a diferença. O Salmo de número 82, ele não é uma proibição, como eu falei, acho que eu mencionei no domingo passado. Se você quiser enveredar caminho da política, não tem problema. Se você gosta de se envolver em causas, né, do conjunto, causas sociais, não tem problema. Agora, contando que tudo isso esteja subordinado ao que Deus ensina na sua palavra. É para fazer a diferença. Não é chegar lá e agir da mesma maneira. Aí é um péssimo testemunho para você, é um péssimo testemunho, né, diante dos olhos de Deus. Então não tem problema não. Ah, pastor, eu quero ser o presidente. Vamos lá, meu irmão. É convertido? Foi lavado e regenerado pelo sangue do Cordeiro? Sim. Então, vamos lá, o que a Bíblia ensina? Olha, ensina isso. Vamos. Quer abrir e começar movimentos, grupos, né, de ação social? Vamos fazer, mas regidos pela palavra. Não é abrir para camuflar algo para desviar dinheiro. Não tem diferença nisso. Não tem diferença nenhuma. Então, o Salmo de número 82, ele nos ajuda a trilharmos um caminho para a glória de Deus dentro deste cenário, tá, de liderança. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe hoje e para todo sempre. Amém, irmãos, e amém. Vamos orar? Maravilhoso, eterno Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ela nos ensina tantas verdades, que venhamos colocar em prática, que venhamos entender, que venhamos internalizar, compreender que só o Senhor é o verdadeiro governante, entender que o Salvador é Cristo Jesus, entender que é o bom Espírito Santo que ilumina e traz, Senhor Deus, o direcionamento para esta sociedade, esta realidade tão caótica. Que nos ajude, Pai, a fazermos a diferença. Sim, agirmos com diferença, orando, dando um bom testemunho, levando a Tua palavra de salvação aos perdidos, buscando, Senhor Deus, engajamento, mas sempre um engajamento para louvar o Teu santo nome. Que o Teu nome seja glorificado, pois é no santo nome de Cristo Jesus que oramos. Amém, Pai, amém e amém.